Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um podcast Mestre Pudo, tá bom? Hoje é um dia especial, né? Toda vez que eu apresento eu falo que é um dia especial, mas né? Porque a gente tenta entender o ser humano de uma forma mais global. Já falamos de vários assuntos, nutrição, pessoas bem-sucedidas em exercício, enfim, várias coisas, né? Manguito rotador, aquilo que pode influenciar, que melhora a tua vida. Quando eu começo a pensar nisso, aí a gente analisa aspectos psicológicos, né? Tá falando de comportamento, falando de exercício físico, de doença, alguma coisa assim. E, obviamente, como eu também estou inserido nesse processo, eu vi por bem, até esperei um pouco, né, para que esse momento acontecesse, para eu trazer uma amiga minha, né, que é minha médica, tá bom? Para a gente falar aqui um pouco sobre ansiedade e depressão, que é uma patologia, podemos chamar dessa forma? Uma patologia? Sim, uma patologia que afeta hoje um percentual bem grande da população. Pelo número que eu vi aqui, 2013 era 7,6%, agora nós estamos com 10,2% da população com esse nível de estresse, né, ansiedade, enfim, nós vamos falar mais sobre isso. Doutora Érica, minha amiga, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Nós somos uma equipe, né? Eu sou a única pessoa que senta aqui, nós somos uma equipe aqui por trás. Eu gostaria que você se apresentasse, né, para os nossos ouvintes e falasse de você, tá? De onde você veio, o que é que você faz, sua formação, onde você trabalha. Eu sei, mas eu acho que é legal para eles saberem, para dar esse peso, né? Bora lá. Fica à vontade, a câmera é sua. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Aqui, pode falar aqui? Isso, boa, mandou muito bem. Muito obrigada pelo convite. Pô, legal, isso é um prazer. Estou muito contente de estar aqui. Ai, que bom. É um prazer cuidar da sua saúde. Obrigada pela confiança. Tá? Eu sou Érica Cristina, sou médica, psiquiatra, ampliada pela antroposofia, tenho 44 anos de idade. Sou mãe do Rui. Viu que a corajosa falou a idade? Tá vendo? É diferente, já dá uma soltada. Sou mãe do Rui, meu filho tem 4 anos de idade. Conheci o Rui ontem, quarta-feira. Show de bola ele. Eu sou mogiana, a minha formação eu fiz em Santos, na Universidade Metropolitana de Santos. Depois fiz psiquiatria, antroposofia. Minha carreira é embasada também em trabalhos voluntários pelo mundo. Fiquei na Irlanda do Norte, trabalhando com pacientes especiais por um período de 6 meses. Experiência fantástica. Fui para a África, cuidei de crianças lá por um período curto. Isso eu não sabia, tá vendo? É importante, galera. Tem que deixar se apresentar, porque senão, por que ela vai falar isso para mim assim, aleatoriamente, né? Que bom, que ótimo. Fiz um trabalho aqui no Brasil, no interior da Bahia, numa cidade chamada Capim Grosso, também com a comunidade. Sou muito feliz em fazer trabalhos voluntários e no momento parei um pouco por conta da demanda do meu filho, mas tudo é uma fase, né? A gente vai se adaptando aos períodos e isso também faz parte da saúde mental. Acho que feliz é o indivíduo que consegue ter uma boa adaptação, porque a gente ao longo da vida passa por muitas fases, né? Infância, às vezes negligenciada. É um eletrocardiograma de emoções e comportamento, né? Às vezes uma infância negligenciada ou super protetora, né? Ou, enfim... Difícil. Desde a infância, depois tem a fase da adolescência, aquele pico de alteração hormonal, de comportamento, depois a fase adulto jovem, onde começa a responsabilidade, as questões cíveis, burocráticas, né? Legal. Depois vem a fase climatério, andropausa, que também é um desafio intenso, a fase do envelhecer, a terceira idade. Então, assim, o ser humano está sempre num período de mudança e feliz é o indivíduo que vai se adaptar com leveza, com coragem, né? Com acolhimento, cada processo da sua fase. Sim, tem uma frase, não sei se é do Einstein, que diz assim: felicidade não é o fato de não ter problemas. Felicidade está no fato de saber solucionar os seus problemas. Né? Então, problemas todos nós vamos ter. Né? Inclusive, a ansiedade e a depressão passa por essa questão de ser muitos problemas, que eu sou empresário também. Né? Então, já vou adiantar. São muitos desafios ao longo da vida. Sim, já vou adiantar, galera. A Érica virou minha médica, né?
2019 pandemia, 2020 pandemia, 2021 eu fiquei sem dinheiro, minha empresa sem grana, não tinha dinheiro para pagar, 13º, férias, aí tudo o dinheiro que eu tinha guardado eu tive que colocar dentro da empresa. Pô, aí o emocional foi embora, aí não teve como. Final, dezembro de 2022, aí a cabecinha... A doença não teve psíquica, como, ela é multifatorial, né? O indivíduo nunca vai adoecer por conta de uma esfera. A gente adoece por questões financeiras, né? Por compromissos, por separações, por luto, por influência cultural, geográfica, enfim, é multifatorial. Então, você não vai adoecer só uma esfera da tua vida. Você vai, através de um gatilho, de algum lugar, você vai comprometer outras áreas. Isso. Deixa eu te aproveitar. Eu li num estudo aqui, que galera, eu continuo da mesma forma, tá? Eu vou nos artigos científicos, tentando correlacionar o meu convidado, o conteúdo que ele, né, a experiência dele, para o exercício e para outros fatores. Eu vi aqui que, em média, 40% dos níveis de depressão também tem uma característica genética. Sim. Isso é pesado? Vamos admitir assim, vai. Na minha família, a gente tem uma carga de nível de ansiedade e depressão. Minha mãe era muito nervosa, a família dela toda mais do que a família do meu pai. Mas tem uma carga pesada aí. Isso, então, isso também eu tive esse fator. Então, eu tinha isso comigo, mas estava levando a minha vida e tal. A hora que teve esse impacto, que foi esse impacto financeiro, essa pressão, foi um gatilho. Lutei para as academias abrirem, eu fui um dos caras que mais lutou aqui, junto aos prefeitos, governador na época e tal, para a gente abrir a academia. Então, assim, eu estudava, pesquisava, tentando mostrar para eles que era importante abrir a academia, porque as pessoas precisavam se tornar ativas, né? Permitir que as academias abrissem 24 horas por dia, para a gente atender as pessoas e diluir essas pessoas. Mas, enfim, aí chega no final de 2022 e me encontrei sem dinheiro. Isso foi talvez aquilo que foi o gatilho, o estopim. Uhum. E isso que começou a comprometer todas as outras esferas da sua vida. Sim, né? sim. A relação com as pessoas da sua família, Nossa. Com os seus clientes, a Exato. autoimagem, né? A autoimagem autocrítica. É um negócio, olha... aquela capacidade de realizar, que antes você achava que você era bom naquilo que você faz, de repente você começa a se questionar. Sim. Será que eu sou tão bom assim? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu não deveria desistir disso tudo? Por que eu tenho que passar? A gente começa a entrar e, quando você entra dentro de você, o negócio, você não sabe o que pode sair lá de dentro. Né? Quais são esses fatores que mais desencadeiam? Tem um comportamento, assim, ele pode ser uma coisa que vem com o passar do tempo, que depois a gente vai falar do idoso também, mas esse gatilho, ele é mais, ele pode ser crônico, pode ser um impacto. Eu tive um impacto. Qual é o mais prevalente? Como é que isso acontece? Não tem... Quando a gente está falando em fator genético, né, você, primeiro, tem o fator que já vem ali de várias gerações. Além disso, tem o fator de imitação. Então, eu fui criado por uma pessoa muito melancólica, muito triste ou muito pessimista. Ambiente. Você aprende, você imita o comportamento, né? Então, isso também já é um fator. Uso de substâncias. Então, às vezes a pessoa tem um fator genético, né, com casos de esquizofrenia na família. A maconha ali na adolescência, de repente, fuma, abre um portal ali para que esse indivíduo... Já tiver uma já carga genéticazinha ali, bum, Sim. Era o que precisava, né? Então, explodiu. Vem o gatilho, a forma como a pessoa lida com essa autoimagem, autocrítica, né? Que nem o seu segmento ali foi fechado, como muitos outros. Dou um exemplo da profissão dos meus pais, que tem casa noturna, Nossa casas Senhora de eventos. da Aparecida. A profissão simplesmente acabou depois da pandemia. Foi a primeira que fechou, a última que pôde reabrir. Então, assim, essa questão, né, do olhar do empresário, das responsabilidades dos funcionários que tem e das demandas financeiras, é muito cruel. Isso é muito pesado. Toda vez que eu penso é nisso que eu pensava, assim, gente, como eu não vou conseguir pagar férias e 13º dos meus colaboradores? Sim. Né? Eles confiam em mim. É frustrante. Exato. E isso foi muito pesado. Muito, muito, muito pesado. Mas eu tive esse impacto. Uhum.
o que pode se tornar crônico, e aí você fala, e devagarinho a pessoa vai mudando, e ela não se percebe, né? Vai, não sei, entre as coisas, vai aumentando o nível de tristeza, ou o humor vai diminuindo, ela vai ficando mais isolada. Como é que isso vai acontecendo e como é que ela pode identificar? Porque a gente está olhando aqui, as pessoas podem olhar e falar assim, como é que eu vou saber pelo menos se eu estou no caminho para me tornar depressivo? Quais são os sintomas que vão acontecendo? A gente tem muita deficiência de um conhecimento básico de saúde mental. Hoje tem se falado mais em saúde mental, graças a Deus, eu acho que é um assunto de suma importância, mas a gente não aprende isso dentro do nosso ciclo familiar, né? Não aprendia. Não, com certeza não aprende na escola. E tem muita gente que pensa que o indivíduo que está deprimido, que ele está numa cama sem tomar banho e etc. Tem muita gente deprimida trabalhando. Sim, gente, ficou 5 anos trancado num quarto. A família dava comida para ele, tomava o banho dele no banheiro dele lá e não saiu de dentro. Sim. Ninguém, primeiro que a doença psiquiátrica, eu acredito que ela é a doença mais democrática que existe. Né? Porque ela vai pegar homem, mulher, criança, idoso, rico, pobre, preto, branco, oriental. Né? Então, ninguém escolhe adoecer da saúde mental. Correto. Qualquer qualquer hora da vida, por um gatilho, por uma situação, né, precária, por uma disfunção aí de autoimagem, de autocrítica. A questão econômica é um dos fatores, então, principalmente para homens. Isso afeta mais a classe C, D, E, não sei, qualquer do que a classe mais alta, não? Isso indifere. Indifere? Né? Indifere, porque o sustento depende do papel que aquela pessoa ocupa dentro daquele ciclo familiar, né? Às vezes ele tem mais pesado no homem. Funcionários, por exemplo, que tem poxa, os funcionários não vão ter comida no fim do mês para pôr a sua família. Isso, Deus me perdoe. Sim, é muito vai ficando grande, né? Então, assim, ninguém pede para ter uma doença mental, mas é da responsabilidade de cada indivíduo cuidar de si. Então, a sua pergunta no começo era, será que eu estou fadado a ser deprimido porque eu tenho uma carga genética, né? Então, primeiro, reconhecer que está adoecido. Nem sempre a pessoa tem a coragem, porque sempre foi uma pessoa proativa, decidida, né? Bem relacionada, e de repente adoece e fala, não, eu nem posso falar para os outros que eu estou doente, eu nem posso mostrar essa fraqueza. Dá vergonha. Então, assim, eu senti vergonha. Estar de olho, né? O que muda quando o paciente começa a deprimir? Ele perde a graça pela vida. Então, é uma apatia em todas as esferas da vida. Então, o cara que jogava futebol deixou de ir, começa a recusar convites, começa a se isolar, acha que todo mundo está criticando, tem um auto-julgamento muito acentuado, né? Fora da realidade. Eu tinha uma fobia de ir lugar cheio. Começou a me dar uma fobia. Ir pro shopping, meu filho adora shopping, aqueles brincar e tal, não sei o quê. Vou lá passear, comer alguma coisa assim com ele. Que negócio de lugar cheio, tem que desviar das pessoas pra cá. Ela meio uma fobia, assim, entendeu? Sim, porque seria maravilhoso se nós adoecêssemos de algo e não pudéssemos adoecer de outra, né? Sim. Então, assim, eu tenho diabetes, então eu não tenho hipertensão. Não, você pode ser diabético, hipertenso, você pode ser deprimido e ter picos de ansiedade, que é um transtorno uma misto. somatória de eventos. É um transtorno misto. Então, assim, o que fica pra gente, né? Eu acho que aproveitar esse espaço pra gente falar. Reconhecer. Reconhecer o quê? Porque tem gente que tá quietinha. Não, ele é deprimido. Não, a pessoa muda o comportamento. Então, ela começa com a alteração do apetite. Não tem prazer em comer ou come excessivamente. Isso. Porque ela vai buscar a dopamina. falta de apetite no idoso é uma das marcas mais... O idoso, aí a gente vai entrar em outras esferas, porque assim, o idoso também muda o padrão alimentar. Isso. A gente, quando é jovem, come carne, come fritura, digere bem. Até a própria dentição faz diferença. Sim, o idoso ele já não tolera mais esse tipo de alimento. Legal. Então, assim, a gente sempre está de olho na mudança do padrão de comportamento. Então, tem um filho em casa que vivia cercado de amigos, uma pessoa comunicativa, boa interação com a família, de repente começa a mudar o padrão alimentar, deixa de comer, começa a ficar mais isolado. Ressalva aí o período da fase, porque o adolescente já tem um comportamento mais... Isso eu ia falar, eu ia perguntar para você. E uma vez, dentre as consultas que a gente teve, você me falou do hospital, da incidência de suicídio de jovens, adolescentes, homens. Sim. Lembra que você falou para mim? Sim.
e eu fiquei assustado na época, né? Eu falei, poxa vida, tudo bem, é um sofrimento, como chama? Dá no rosto quando a gente é adolescente, espinha. Uma espinha estragava a minha saída da noite, cara, entendeu? Se apertar, fica um buraco, fica vermelho e parece tudo. Porque é assim que não importa, é porque você quer ser meio que perfeito, o negócio da conquista, o relacionamento interpessoal, testosterona lá em cima e tal, você quer sair, quer se dar bem na noite. Sair uma espinha é um sacrifício danado e põe prata e tal. São detalhes que fazem muita diferença. Agora, veja que o meu problema antes era uma espinha. Agora, como isso que está acontecendo? Porque você está ali trancado, antes você não podia ficar no teu quarto trancado, né? Você não queria. Às vezes você nem tinha um quarto só para você. Isso, exato. E você não queria. Eu dormia na sala, então sem chance. Mas você nem queria, você queria sair, a gente tinha mais orçamento. Hoje, com o advento do celular, há um comportamento de um isolamento ali no seu quarto, né? As famílias têm menos filhos, 1, 2 filhos, eles ficam mais trancados. Quando que os pais perceberiam, né? Conseguiriam perceber que se é o celular ou aquele celular é a fuga e ele não quer mesmo sair, né? Porque nem balada tem mais hoje em dia, né? Dá para os pais perceberem isso, que isso foi uma coisa que me preocupou pra caramba, eu fiquei assim assustado. Dá para perceber? Começar a criar barreiras de proteção, né? O que seriam essas barreiras de proteção? Pelo menos, eu falo para os pacientes, pelo menos uma refeição em família deve ser feita. Não importa se é o café da manhã, se é o almoço, se é o jantar, uma. Sem celular. Todos sentados à mesa. Tá. Todos. Top porque demais isso. é um momento de, né, como é que foi seu dia, como é que você dormiu, como é que você tá, essa troca, né, de olhares, de formação de vínculo. Agora, tem casas, por um exemplo, que tá o pai, a mãe, o filho, o enteado, ou sabe-se lá, todo mundo que mora na casa, cada um no seu celular, vivendo em mundos paralelos. Sim, porque cada um tá com um conteúdo diferente. Sim, e o conteúdo sempre ele nunca vai ser páreo para uma companhia, né? Porque ali só tem assunto do seu interesse. Certo. Individual. Que você pode ou não trocar se tiver chato ou coisas assim. Então, rápido. E sequestra qualquer um, né? Não é só o adolescente. O adulto também, sim, né? Sim. É bem comum. As relações mudaram, as pessoas estão tendo menos relações sexuais depois desse uso, né, abusivo aí A internet é maravilhosa, tem muitas você vê corpos perfeitos. Aí você olha para a pessoa que está do seu lado, ela é imperfeita. Começa a aumentar a sua expectativa em cima da sua própria realidade, uma sensação de fracasso e frustração, porque não atinge aquela meta que escolhi você errado. supostamente... Casei com a mulher, agora ela está de outro jeito, só que não olha para ele, para perceber, ou ela, a mesma coisa. Bota o dedo e fala, você engordou 10 quilos depois que a gente casou, mas você também, parceiro. Né? Então, assim, as coisas foram modificando. Só o fato da criança, do adolescente ficarem mais trancados, isso já é um fator. Os pais deveriam tomar conta disso, porque hoje em dia já tem aplicativos que você põe o horário que você quer, como você consegue saber o conteúdo que o teu filho está acompanhando. Eu sou super a favor. Você não pega uma criança de 7 anos de idade e fala assim, olha, pega o ônibus ali na rodoviária e vai para São Paulo, sozinho. Você não faz isso. Não faz. E dentro de uma rede social, ali tem conteúdos que você jamais autorizaria o teu filho, né? Por N motivos. Então, se você não põe o teu filho dentro de um ônibus e manda ir para São Paulo sozinho com 7 anos, por que uma criança de 7 anos tem acesso ao conteúdo? Tem um mundo na sua mão, não é isso? Exato. De certa forma. Esses jogos, né, assim, de tiros, a gente tem vários casos, né, dentro da psiquiatria, assim, que foram... A gente está falando de uma minoria, mas de grande influência por esses jogos de matar, de tiro e questões assim. A confusão com a realidade. Isso é muito comum nos Estados Unidos, que a arma é faz um mais rompimento, liberada, né? Da realidade com a fantasia. A ansiedade que isso gera. Então a pessoa perde a capacidade de concentração, de imaginação, de criação, de vínculo. Deus. Então, porque você está preso ali numa tela, você não precisa imaginar, você não precisa criar, tá tudo pronto. Diferente da criança. E você, por exemplo, eu tenho comentado isso com muitas pessoas, inclusive com a mãe, né, a Michelle, a mãe do Raul. A gente não sabe ainda porquê, eu acho que os caras já devem estar pesquisando isso, mas no Vale do Silício, a maioria das cabeças pensantes de lá, né, ligados à TI,
eles só estão permitindo os seus filhos usarem celular a partir de 12 anos de idade. Então, alguma coisa deu errado. Sim. Né? Então, o cara está lá trabalhando, tem um salário fantástico, morando nos Estados Unidos, um país desenvolvido, capitalista, está tudo certo. Mas o que está fazendo? Por que esses caras não estão dando celular? E, pô, eu tenho visto crianças de 3 anos, 4 anos, brincando, e o cara lá que, pô, é um cabeça pensante nessa área, fala, não, meu filho não vai. Então, o meu filho, ele fez 9 anos, a mãe dele resolveu dar um celular para ele, eu falei assim, olha, é 1 hora por dia no máximo. Porque eu não quero, né? A minha opinião. Mas, o que você pensa sobre isso? Não sei se tem alguma coisa, tem algo estudado sobre isso? Como é que está isso? Eu penso que enquanto você puder segurar, porque também não dá para alienar o seu filho, isso faz parte da realidade dele, né? Da época dele. Eu penso que enquanto você puder segurar, maravilhoso, né? Formar esse vínculo. Só o que acontece? O adulto é muito mimado também. E o adulto não quer se comprometer, porque a criança não para. A criança, por si só, você vai ter que estar mais junto dela. Se você não der o celular, você tem que ser melhor ao relacionamento com ela. Você, para ir a um restaurante, por um exemplo... pensado dessa forma. Para ir para um restaurante, por um exemplo, a criança fica quietinha, porque você dá um tablet desse, ela fica ali sentada, ela não circula, porque a criança, ela está experimentando o mundo. Sim. O bebê, quando ele começa ali, né, engatinhar e tudo e andar, ele põe tudo na boca, ele está experimentando aquele mundo. Até pegar um celular. E aí, o que acontece? O celular vai prender aquela atenção. Correto. Então, muitas vezes o adulto negligencia, né? O adulto tá ali no momento... Eu já vi férias, eu já fui para lugares assim que eu tava num resort, cada um membro da família com um laptop em cima da mesa. Deus. Num lugar de sol maravilhoso. Vai estar na piscina, né? Mergulhando, isso não é julgar nadando, e apedrejar as pessoas pelo comportamento. Mas a gente tem que se atentar. Não faz parte da natureza humana isso, né? Assim... A socialização é uma coisa fundamental de relacionamento. O que você vai levar, né? Se alguém perguntar qual é a sua vivência, você vai falar que você aprendeu nas redes sociais várias coisas, como eu falei do meu filho. Ele vai querer discutir comigo o futebol. Óbvio que como eu trabalhei, eu tenho especialidade nisso, eu tenho afirmação, mostro para ele e tal. Mas se eu não tiver, ele vai saber mais do que eu em determinado assunto, porque ele fica ali rodando aquilo o tempo todo, né? Também é um lugar onde qualquer um pode falar sobre qualquer coisa. Sim. Então você não precisa ter uma formação para poder estar falando. Então o conteúdo também é um conteúdo duvidoso, né? Por um exemplo, uma hipersexualidade precoce, uma criança que está ali por volta dos seus 5, 6 anos de idade já está assistindo conteúdo, né, erótico, isso traz metabolicamente também uma das causas do... A menarca tem diminuído, né? Não, é da puberdade precoce. Isso, ela tem diminuído. A média do Brasil, a brasileira, se não me engano, há 20 anos atrás, era 11,5 anos. Agora é 9,7 anos, a menarca. Então, assim, está muito prematuro, né? Porque também tem a coisa apelativa aí da indústria, né? Sim. Então, tem perfumes, esmaltes e coisas, né? Tudo que vai acelerando hormônio essa puberdade. No frango, na carne. Na loucura, né? A gente tem assunto para falar que até o ano que vem. Eu imagino. imagino. Por um exemplo, na esfera do trabalho, né? Hoje a gente fala em burnout. Depois da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam uma jornada porque era necessário para as coisas acontecerem uma carga horária extensa. E a gente continua, depois de todas as mudanças de hábito, trabalhando a mesma carga horária. Sim. Com todas as demandas que tem. Todo o alimento, a quantidade de agrotóxico depois da guerra, que é inserida dentro do alimento. Então, assim, né, o aumento do número de câncer. Então, o estilo de vida do entendo. indivíduo. E você acha assim... quando o pai, ainda na adolescência, descobre esse comportamento mais de isolamento do filho, o que ele deve fazer? Porque é difícil, né, lidar com adolescentes, né? Então, assim, você vai procurar um médico, a gente vai fazer uma avaliação, eu não sei o quê, se necessário, dá um pulo lá para trás e vai negar, óbvio que ele vai negar. Se necessário, sim. Isso acontece com frequência? Você tem percebido isso? Já é do comportamento do adolescente que adolescente, ele odeia ser comparado, ele odeia, mas ele se compara o tempo todo. Verdade. Ele já tem essa questão do isolamento, ele tem uma necessidade de se mostrar diferente dos pais, então seja através da vestimenta, né, do uma negação do seu passado, mais ou menos por aí, né? Para se ter uma ideia, antigamente uma família estava ali, uma família de evangélicos ou de católicos, budistas, né? Aquela família, o filho, seguia aquelas normas.
Hoje não, você tem o filho em casa, a família inteira evangélica, ele vira e fala, ó, eu sou agora budista e eu não como mais carne. Então, a liberdade, as coisas elas mudaram. Ele decide, antes você sentava na mesa, outro dia eu vi o Cortella falando assim, mudou muito, hein? Antes a gente ia para a pizzaria, meu pai sentava na ponta da mesa, ele falava, você senta aqui, você senta ali, você senta aqui, pizza tal, tal e tal, senta aí, pum, todo mundo comia. Ele falou, agora as crianças chegam, sentam, escolhem o lugar para sentar, os adultos sentam depois e eles vão escolher a pizza, né? Sim. Então, assim, ele falou, olha a mudança, né, de comportamento, sim, dessa hierarquia, né, familiar, mudou muito. Sim. Aí esses questionamentos, sabe como é? Porque, de novo, como eles pegam esse conteúdo, né, da internet e traz para o relacionamento, eles têm a impressão que se já queriam negar um comportamento que era familiar, agora, então, eles têm mais motivos ainda, porque ele pode buscar aquilo de desejo. Uma referência. A referência muda, ele deixa de ser a família para ser uma rede social, para ser um comportamento. Porque antes, eu me lembro, até hoje eu entendo mais ou menos assim, né? Que até 8, 9, 10 anos, aí a criança começa a mudar, que é o vínculo familiar, para um vínculo mais social de escola, o corpo muda, mais ou menos assim. Agora, ele não só muda e ele se revela contra, mas ele tem uma referência. Só que a referência que ele busca é na internet, das pessoas lindas, maravilhosas, com dinheiro, com tudo. Isso vai gerando uma frustração muito absurda, grande, uma né? comparação e um objetivo inatingível, né? Como o adolescente ele tem essa necessidade de se mostrar diferente da família, é natural que ele se isole mais, que ele comece a debater, confrontar. O adolescente ele tem muita força, o jovem tem muita força, e por isso que o suicídio dentro da adolescência ele é tão perigoso e tão relevante. Por quê? Porque eles são muito impulsivos, né? Todos nós já fomos adolescentes um dia, a gente acha que sabe de tudo, mas a gente não tem a bagagem. Eu queria casar com 17 anos. Formar família. Primeiro amor da vida, vou casar. Meu pai chegou, minha mãe só faltou bater em mim. Meu pai conversou um pouquinho, minha mãe falou, arrebenta sua cara, filho. Você tá maluco, você tem 17 anos, você não é nada. Porque talvez na época que você tivesse 17 anos, isso era um sinônimo de sucesso, sim, construir a sua família. Não, e o amor, né? Aquela paixão, a primeira paixão. Sim. Nossa, o negócio é surreal, assim. Surreal. Não dá saudade também, não. Hoje tudo mudou. Hoje as pessoas se separam mais, têm filhos mais tarde, né? A família, o contexto família mudou muito. Antes era o pai, a mãe e os filhos. Isso. Geralmente moravam perto da casa da avó ou da tia e aquela rede era regionalizado, filhos, verdade. Né? Morava no mesmo bairro. A criança tinha mais liberdade para sair, mas todo mundo sabia onde estava. Porque o mundo não era tão violento também. Isso. Agora, você tranca. Então hoje a criança ela mal brinca na rua, né? Hoje cada um mora num canto, aí separa, tem enteado, depois tem os filhos, né, o filho da madrasta, do padrasto. Verdade, então a família virou uma família tentacular. Isso. Então ela então se ramificou. Todo mundo faz parte daquele clã. Então a vida mudou muito. Tá. A vida mudou muito e alguns padrões ainda permanecem e vão adoecendo o indivíduo. E qual é assim, vamos lá, vamos na pior das hipóteses. O garoto chegou lá, por vários motivos que você está colocando, ele se suicidou. Gente, como fica a família no aspecto assim, como eu não percebi, como eu não vi, isso pega, eu não sei se você... Isso tem nome, isso se chama vítima do suicídio. A vítima do suicídio são todas as pessoas que estão ao redor da pessoa que todos morrem um pouquinho. Um vai embora e os outros... Ela sempre tem a sensação de que ela poderia ter feito algo. Isso. Ele me ligou. Eu tenho certeza que se eu tivesse atendido aquela hora, ele não teria feito isso. Como Exato, que ele estava assim, eu não percebi. Isso. Esse né? sentimento então, de culpa, né? Começa a ter culpa, abre portas, né, para que novas pessoas ao redor cheguem até o suicídio. Porque assim, quando nós ficamos sabendo, e eu, óbvio, pela idade, convivi com algumas perdas dessas nas famílias. E a gente percebe o grau de tristeza que fica pós, né? Como é que você falou que é? Vítimas do suicídio. Então, todos são vítimas. Todos. E aí, alguém que estava ali, parecia que estava tudo certo, ou então estava só no celular, ou estava mais... faz parte da adolescência, esse isolamento, não sei o quê. De repente, bum, vem aquele impacto, um negócio... pelo que eu vi, assim... eu vejo lacerante. Dilacerante, acho que é a palavra certa mesmo, porque todo mundo sai machucado dessa profissional condição. também.
profissional que cuida também sai. E quando não está em tratamento, pum, aí parece pior ainda, não parece? Então, aí... Quando está em tratamento, eu acho que aí deve, como você falou, O os que profissionais acontece? sofrem também. Imagina que a pessoa está adoecida e começa a tomar um medicamento. Ela melhora. Aí o que ela pensa? Eu não preciso tomar isso, abandona a medicação. Tá, eu já fiz isso. É a mesma coisa que nem hipertenso. Eu fiz. Demora. Ela brigou comigo na época. Não, eu consigo, tá de boa. Mas aí tem uma experiência, né, da pessoa ela viver com a medicação, depois ela dá um intervalo por uma crença de que ela não precisa daquilo e ela passa pelo prejuízo novamente, mas ela já tem a experiência de ter vivido melhor. Então, isso é um interessante. terapêutico. Não estou pedindo para ninguém parar nem nada, mas eu quando vi as pessoas assim, o que você tem? Eu falei, por que não? Você está sem paciência. Você está brigando com todo mundo? Eu falei, não estou brigando, eu só quero, tem que ser. Aí eu altero meu tom de voz, que só porque a pessoa falou que eu estou diferente. Eu falei, ó, eu devo estar, porque um falou, dois falaram, 3, 4, 5 pessoas falaram. Aleatórias falando, exatamente, em ambientes diferentes. Entendeu? É família, é no trabalho, é nos amigos. Os caras falam, pô, você tá meio estúpido e tal, não sei o que. Você fala, por que levar sozinho, né? É? Por que olhar para tudo isso sozinho e querer dar conta de tudo? Medicamento, a doença não é uma punição. A doença, ela tá aí para mostrar para o nosso organismo que algo não vai bem. Eu já atendi pessoas CEOs importantes, que passaram a vida toda atrás de um cargo, chegaram ao cargo almejado e quando chegaram lá, adoecidas, falaram, isso não faz mais sentido pra mim. Exatamente. Eu não quero mais isso para mim. É a chamada meta, né? E assim, se libertaram. Legal. Né? Se afastar do ambiente onde é tóxico também é muito importante, né? Legal. Aí, assim, dentro, né, de toda depressão, ansiedade e tal, e eu tô aqui muito a convite, né, da parte do exercício da atividade física, nos casos leves, eu mesma, né, vou fazer um relato aqui, eu deprimi num período da minha vida. E a coisa mais fácil para mim seria abrir minha gaveta e pegar uma amostra ali e tomar uma medicação. Caraca. Qualquer um. Eu fazer musculação, a senhora tá na minha academia e fazer musculação. E aí foi o que eu pensei na hora. Eu falei assim, eu tenho o direito de ser paciente. Se eu julgo que está na hora de eu tomar um medicamento, eu vou passar em consulta com um psiquiatra. E aí eu me dei o prazo ali, até porque era algo leve, né? Algo muito recente, do qual eu reconheço com brevidade por conta da minha profissão. Sim. Eu me dei o prazo de 3 meses e comecei a fazer uma mudança de estilo de vida. Então eu intensifiquei a atividade física, comecei a mudar algumas coisas, me afastei da causa. E 3 meses depois eu estava muito melhor. Que bom. Mas eu tive... E hoje eu olho para trás e eu tenho muito orgulho de ter pensado dessa forma, de ter me tratado com esse respeito. Né? Porque eu poderia ali pegar qualquer receita, qualquer coisa, eu tenho acesso a tudo. Sim, sim. E começar um autotratamento. Ou seja... Então, o que eu quero dizer, a atividade física, ela é uma das ferramentas mais importantes da nossa saúde, né? Da saúde mental, então nem se fala pela regulação hormonal, de neurotransmissores, de tudo que ela promove. Só que nós também somos muito sabotadores, né? Por que eu sei que é algo que é tão importante, que vai melhorar minha qualidade de vida, que eu vejo a mudança no meu físico, no meu sono, nas minhas relações, na minha autossatisfação, e eu não vou? E não vai lá fazer. Isso não piora se você ter esse... Porque, veja, assim... hoje em dia o conhecimento está para todo mundo. Todo mundo, é óbvio que nem todo mundo consome, mas uma boa alimentação, exercício adequado, número de horas, as indicações da Organização Mundial de Saúde, a maioria das pessoas tem esse conhecimento, né? Então, mas a depressão, ela limita isso, né? Assim, então, essa coisa do ir lá fazer. Porque se você tem menos dopamina, que é aquele, né, o hormônio da recompensa, de você ir lá, né, e fazer, né, vou lá e vou fazer. Se a sua dopamina está mais baixa, né, então assim, fica mais difícil de você conseguir isso. Aí entra realmente a medicação, ela ajuda nesse sentido.
Completamente. Os antidepressivos, eles são todos serotonérgicos? Não, tem os inibidores de recaptação de serotonina, os duais. Inibidores? Inibidores, porque ele deixa a serotonina mais circulante, né? E aí tem os tricíclicos, tem os duais, né? Tá. Vai depender ali, é muito Depende individual. do comportamento? Não só do comportamento, a gente leva em consideração a estrutura corporal daquele paciente, se é um paciente que a gente está precisando que seja mais sedado, né? Depende. Tem efeitos Porque mais sedativos. ele pode reagir não só deprimindo no aspecto de comportamento, mas ele pode estar mais ansioso, mais hiperativo. E aí eu busco um inibidor de recaptação de Porque a gente pensa em serotonina. depressão, aquilo que você falou. Imaginar alguém trancada de casa, ela dormindo o tempo todo. Não. Mas tem uns que têm umas reações opostas a Que isso. estão trabalhando. Estão deprimidos, estão trabalhando. E às vezes tem vergonha pelo cargo que ocupa, pelo papel que representa dentro de uma família, dentro da sociedade, de mostrar aquilo como um sinal de fraqueza. Ok. Né? Então, sempre reconhecer o padrão de comportamento, a mudança do padrão de comportamento. Você está falando aí, eu me lembrava, em 2019, eu tive um evento depressivo, eu não sei exatamente porquê, enfim, mas eu dava aula na universidade, que era ali no centro esportivo da universidade, e a academia era a mesma calçada. Então eu saía de casa, entrava lá, deprimido e tal, vestia a minha máscara de professor universitário, entrava, dava 3 horas de aula, contava piada, ria com os alunos, nos divertíamos, brincávamos, porque eu sempre fui falar um pouco mais de besteira. Então, eu saía dali, pegava a calçada que ia para a academia. Eu ia chorando dali até a porta da academia. Jogava o olho, entrava e voltava a sorrir de novo. Entendeu? Porque não dá para parar. Porque o que vão pensar de mim se Então, eu chegar aqui chorando? E não dá para parar. Mas o olho chegava lá vermelho, não tinha como. Mas assim, não dá para parar. O que eu entendi para mim, né? Que algumas pessoas que eu conheço têm depressão e realmente se trancam. Eu falo, a única forma de eu lutar contra a depressão é eu me colocar numa necessidade de manter a minha vida em andamento. Na realidade, o meu trabalho, os 2 trabalhos ali, eu como professor universitário e como gestor da academia, eles me mantinham mais vivo. E eu, nessa época, não estava tomando remédio porque não tinha essa noção, tá bom? Aí depois eu procurei ajuda, tal, não sei o quê. Mas, enfim, eu falei, cara, se eu não me desafiar a sair de casa, se eu não tiver um compromisso, eu estou ferrado. Né? Porque daí eu vou me trancar e eu vou ser aquela pessoa que está lá em casa, ela tem essa possibilidade de ficar lá trancada. Eu sou sozinho, né? Eu tenho um filho e uma filha, eu moro sozinho. Então, assim, ou eu fazia isso, eu podia chegar e falar, pegar um remédio, sei lá, pegar um atestado médico e falar, olha, estou em depressão, não vou dar aula. Mas você fala, se eu não fizer isso, porque pelo menos naquelas 3 horas e depois aqueles 2 minutos caminhando, naquelas 3 horas era eu. E naqueles 2 minutos caminhando, era eu naquele momento de tristeza e depressão. Eu entrava na empresa de novo, era eu de novo. Então, eu optei por ser aquele que eu era. Só que nos momentos solitários eu chorava à noite, dormia pouco, não sei o que e tal. Ficava lá e não tinha vontade, mas eu não posso, tem alguém me esperando. Os alunos estão me esperando. Então, isso funciona? É legal ou isso pode piorar? Não, isso é o que eu estava falando lá no início como a rede de proteção, né? Quando você me fez a pergunta como identificar né, que o adolescente ali ele está mudando o comportamento. Isso. Imagina assim, um indivíduo que trabalha, então ele presta conta social. Ele chega, ele tem os colegas de trabalho, ele tem os alunos lá, que é no seu caso. Ele é casado, então ele tem uma esposa ali, do qual todo dia vem, vai embora, tem os filhos, né? Tem uma empresa, tem uma religião que ele frequenta ali toda semana. Importantíssimo. Ele faz uma atividade física, então ele vai para academia, ele cumprimenta o recepcionista, o professor dele, o instrutor e tal, ele guarda o carro. Então eu vou formando redes de proteção. Agora imagina. Uma barreira. Um homem, quanto mais vínculos eu tenho, mais protegido eu tô. Eu devo Também satisfações. Acho. Eu pensava assim também. Agora imagina, eu tô lá, um homem aposentado, isolado, viúvo ou separado, enfim, deprimido e tem uma arma. Quem é que vai cometer suicídio? Facinho, né? Mas, né, assim, quem tem maior chance? Quem não tem rede de proteção. Então, frequentar algum lugar, né, socialmente, vínculo de amigos, ter trabalho, ter família, ter amigos, tudo isso é rede de proteção.
Então, quanto maior os nossos vínculos, mais protegidos nós estamos. Então, essa questão, o seu trabalho te protegeu nesse período. Sim. Até porque você tinha que fazer aquilo, né? Você era uma necessidade sua. Sim, sim. Ou, por um exemplo, tá nessa situação, né? Vai lá, trabalha, tem os seus alunos, tem aquela, né, a ética ali da profissão e de repente encontra um irmão, um amigo, alguém que tem muita afinidade e liberdade e não tem medo do julgamento. Desaba. Sim. Porque eu não tenho medo de ser julgado. Sim, né? sim. Você está falando disso, assim, eu fico pensando, né? Teve uma coisa que foi, assim, fantástico isso. Fantástico como experiência. Um rapaz tentou se suicidar, deu um tiro na cabeça, no bairro do Mogi, naquela rotatória das escolas ali do Chicão e tal. Nesse momento estava passando um meu tio, que hoje não está mais entre nós. E ele pegou o cara, botou no carro dele, entendeu? Meu tio era fantástico, meu tio Lauro. E o cara não morreu. Você acredita? Acredito. Pá, não morreu, tá tudo certo, belezinha, tal. Só que um dia peguei um trem, estava trabalhando, pegava trem pra caramba, tal. Desci do trem, na hora que eu fui atravessar, estava tudo fechado. Estava tudo fechado, o que está acontecendo. Desculpa que eu vou falar, se estão 500 pessoas. Mas os caras da estação ali, carregando um pedaço com uma perna de um lado, outro braço do outro, era o cara, ele se jogou no trem. Meses depois. Porque não estava sendo assistido, ele não suportou. Veja, ele tentou uma vez, meu tio, cara, ficou assim arrasado, sabe assim? Eu também, né? Porque a hora que eu cheguei e vi aquilo, eu falei, cara, é assim, a pessoa não suporta. Impacta negativamente então, na como não sociedade, suporta, né? Que nível de vida tem? E já que você está falando sobre isso, né? Eu vou falar de uma coisa importante, vou fazer um jabá aqui, tá? Enquanto você toma água. Fazer um jabazinho. Galera, na boa, assim, a gente tem pensado muito, eu tenho pensado na minha empresa, na minha academia, e a gente está realmente direcionando a nossa academia para uma academia mais familiar, né? Por quê? Se você parar para pensar, como você falou, de um idoso, um adulto velho, de 50 anos, 55 anos e tal, que hoje quer treinar, se ele entrar numa academia hoje dita, que a gente chama de low cost, que custa R$150 por mês, ele vai entrar lá, a recepcionista mal cumprimenta ele, não vai saber o nome dele, porque são milhares de pessoas que entram lá. Ele vai entrar dentro da sala de musculação, ele não vai ser bem atendido, porque a ideia é não atender, cada um tem que se virar sozinho. Então, eu acho assim, é uma tentativa em vão. Então, eu convido você que está aí, que tem uma meia idade, nunca fez musculação, nunca treinou, e está um pouco ansioso, está dormindo mal, está com depressão, ou não tem, ou está a caminho, sei lá o quê. Se você quiser ser atendido por uma recepcionista que sorri, sabe o seu nome na hora que você entra dentro da academia. Você entra dentro da academia, o professor sabe o seu nome, sabe o seu treinamento, senta com você, conversa e te orienta dentro da sala de musculação, apresenta você para as outras pessoas para que a sua socialização seja melhor, né? Num ambiente mais familiar, que aí você vai ter todas as pessoas, mesma faixa etária dos outros, só que com um volume menor de pessoas, né? Tem um bom atendimento. Pô, vai lá na trainer lá, vem treinar com a gente, eu duvido que você não vai gostar. Você pode pegar lá, pode pagar, faz um plano anual, se você não gostar eu devolvo o seu dinheiro, mas isso não vai acontecer porque a gente colocou uma proposta, né? Assim como você tem na sua profissão, olha, eu tenho uma proposta de tratamento. Nós temos a nossa proposta, né? Nós tínhamos um programa, para somar aí, que a gente comprou, era de um australiano. E aí a gente avaliava essa pessoa, fazia o mesmo questionário semanalmente. A primeira coisa que melhora em 7 dias, onde você treinou 3, é sono. A primeira coisa, galera, em uma semana as pessoas dormem melhor, fazendo exercício físico. Uma semana. Você vai falar, tem o remédio da depressão, ele precisa de um tempo e tal. Não, o exercício, em uma semana você melhora a qualidade do seu sono. Se você dorme melhor, hormônios que vão recuperar todo o processo diário que você tem, pô, já te dá uma resposta interessante. Tudo bem, força, emagrecer ou não emagrecer e tal, não é isso o fator determinante. Mas eu acho que as pessoas precisam escolher o lugar, né? Ela entrar numa academia lotada de gente, em depressão, onde você se posiciona como um qualquer a mais lá dentro, um número, cara, isso não vai, isso vai passar para a pessoa que o exercício não é aquilo que ela imaginou. Porque ela vai buscar um relacionamento, chega lá dentro um monte de jovens, adolescentes, que não é o público do qual ela desejaria. E sem orientação, para quem não sabe treinar, é um tiro no pé. Né? Daqui a pouco você vai querer realmente ficar jogando dominó na praça, né? Porque é o que vai restar para você, tá bom? Então,
Eu sou um jabazinho, eu falei que era jabá, tá bom? Então, assim, eu confio no trabalho que a gente faz, né? Então, eu tenho 63 anos de idade. Eu treino, hoje eu fiz agachamento com 35 quilos de cada lado, mais o peso do meu corpo, daria alguma coisa próxima de 200 quilos. Eu fiz leg press com 210 quilos antes de vir para cá. Então, assim, é possível? Lógico que é possível. Eu sou diferente porque eu sou dono da academia? Não, eu sou diferente porque eu treino. O fato de eu ter o conhecimento, que nem você, a experiência que você teve, eu posso tomar um remédio, não é isso? Sim. Ou eu posso mudar a epigenética, o meu comportamento. Eu mudei o meu. Eu mantenho, na realidade, o meu comportamento assertivo para as coisas que preciso. Preciso, eu tenho uma carga genética? Tenho. Eu preciso do remédio? Preciso. Não tem problema nenhum, eu vou tomar um remédio que acho que é uma tríade necessária, né? É uma ferramenta que está aí para ajudar. Isso, né? isso. E mesmo porque não está tomando por conta, não está tomando porque, sei lá, o vizinho indicou. Não, eu tomo porque eu fico irritado, fico nervoso, fico ansioso. Então, eu não vou para aquele caminho da depressão trancado, eu vou para agressividade, né? Entendeu? Enfim, eu aproveitei, tá bom, galera? Então, se vocês quiserem, Academia Trainer, aproveitando enquanto você dá uma descansadinha na sua respiração, e eu sempre esqueço, eu quero agradecer a Francínia e a Rita, que são patrocinadoras aqui do nosso podcast, @pet animais com 2 S. E já cumprimentando pela inauguração da segunda loja de vocês, se é que eu posso chamar de loja, no Bela Città, tá bom? Ali pertinho do primeiro, entre o primeiro e segundo condomínios ali. Vão lá, galera, é fantástico. E, óbvio, agradecer a Academia Trainer, @trainer_academia. Se quiser, galera, venham, vocês vão ser super bem atendidos. Se não for, vocês entram aqui no podcast e só com o pau. Mas não vai acontecer, não, tenho certeza disso, tá bom? Vão até lá, vão conhecer a academia e percebam isso. Da mesma forma, eu estou indicando uma coisa para vocês, da mesma forma que eu escolhi uma profissional para vir aqui falar sobre isso. É sempre uma escolha de vida, né? Sim. A gente sempre faz escolhas todos os dias. Por isso, conhecendo você, e como diz no coaching, curso que eu fiz de formação, diz assim, você só entrega aquilo que tem. Então, eu só posso falar de alguma coisa que eu vivenciei, que eu tenho conhecimento. Então, eu aproveitei disso para trazer você aqui, tá bom? E agora, para falar do idoso. Mas antes disso, você falou, eu li aqui entre os artigos, uma tríade que eles consideram fundamental para a depressão e ansiedade. Ansiedade e depressão. O tratamento medicamentoso, um médico psicólogo, possivelmente uma terapia, e o exercício físico, que eles consideram a tríade desse artigo que eu li aqui. O que você pensa disso? Depende de cada caso, né? Dentro da psiquiatria, assim, o que é bom para o João é tóxico para Maria, né? A dose terapêutica é muito perto da dose tóxica, então tem que ter ali um certo cuidado. Difícil achar, né? Todas as medicações têm muitos efeitos colaterais, então, assim, o paciente ele tem que estar bem orientado, né? Dentro do consultório, por exemplo, eu acredito que isso é um privilégio mesmo. Eu tenho um tempo de escuta que eu separo para cada paciente. Eu quero entender em que momento da vida que aquele paciente adoeceu. Então, não é simplesmente ir lá passar a receita de um medicamento aleatório que eu... A anamnese é fundamental, né? E entender o momento de vida. Por que as consultas são regulares? Porque o indivíduo vai vivendo. Tem hora que eu mexo na medicação, tem hora que não. O paciente está estável, vai levando a vida bem, vai... Dá a impressão para o paciente, eu vou lá toda vez troco a receita. Não é isso. É porque aquele momento de vida permite isso. Sim. E aquele tamizinho. Errou para mais, corrige. Errou para menos, não mudou muito. Isso é questão de erro, porque isso depende do metabolismo. Depende do metabolismo responder. Tá. Né? Não tem uma dose padrão. O paciente é deprimido e insone, então ele toma isso. Esse daqui tem TDAH, é ansioso, toma aquilo. Não, você vai pelo modo de vida do paciente e até a adesão do paciente. Né? E você pode acertar o remédio e depois de ter acertado o medicamento ainda tem que acertar a dose. A dose. Não é isso? É o que eu sempre costumo dizer para o paciente. Eu ponho dose pequenininha, vamos lá, não chego lá com o pé na porta. Tem que se apresentar. Oi, poxa, a princípio vamos errar para menos, né? Eu acho assim. Não. No exercício é a mesma coisa. Ninguém chega, o Marcos agacha com 35 quilos de cada lado, 70 quilos mais o peso. Vou também, calma. Eu sempre uso o exercício, a atividade física, como uma analogia. Quando eu estou dando exemplo para o paciente, eu falo assim, como é? Adianta ir para academia fazer um agachamento? Você vai sair de lá com o bumbum duro?
de uma vez? Com não certeza vai, não. Porque você precisa de constância, de regularidade da dose certa, da evolução da carga. Você precisa ter uma regularidade para que aquilo funcione. Perfeito. E a mesma coisa a medicação. Tem casos, você não vai tomar medicamento para o resto da vida. Tem casos que vão tomar medicamento para o resto da vida. Ai, mas eu não queria tomar. Tudo bem, você não queria, mas não é uma escolha sua. Não tomar o medicamento e ficar totalmente desregulado também não é vantagem para ninguém. Não dorme, claro, briga com todo mundo. Deus que me perdoe. Entra em prejuízos, faz compra, tem relações com pessoas que não gostaria de ter, sério, entendeu? Verdade. Um ambiente, escolhe ambientes errados, né? Socialização, ambientes tensos, como você falou, tóxicos. Às vezes tem dedo ruim mesmo, né? Dedo podre que a gente chama, né? Vai escolher a pessoa errada, vai fazer o quê? Paciência, ninguém é perfeito, né? Entendeu? Qualquer um pode cair num relacionamento tóxico, sim, tanto homem quanto mulher, sim, qualquer um. Sair é que é para poucos. Né? Porque como empresário, assim, que a gente atende muitas pessoas, né? Então, a gente hoje tem mais de 2.500 alunos. É difícil você não ter problemas de relacionamento praticamente diários, né? Sim. Relacionamento da academia, do funcionário com as pessoas, isso faz parte. Até porque nós estamos atendendo algumas pessoas que também, se a gente considerar 10%, eu tenho 250 deprimidos lá na minha academia. Sim. Então, partindo desses 10%. Então, assim, há um processo de oscilação, tem gente que chega lá e explodindo já, a gente falou, o que aconteceu? Calma, deve ter alguma coisa, não é possível, alguma coisa aconteceu. Não é um comportamento comum. Isso, exatamente. Bom, eu vi aqui sintomas de depressão pro idoso. Chegamos no idoso. Olha esse artigo falou. Perda de apetite, irregularidade do sono, desânimo para realizar atividades antes prazerosas, sinais claros de tristeza, sensação de inutilidade e sentimento de culpa. Caraca! É muita coisa. Primeiro de tudo, né, o fator. Como é que esse idoso é igual grana? Você se prepara para uma vida para ter uma reserva, né? Ou não, ou sofre as consequências disso lá na frente. Sim. Né? A pessoa, quando ela chega numa determinada idade, como é que é a relação dela com esse envelhecer? Ela está o tempo inteiro se comparando quando ela tinha 20 anos de idade, 30, 40? Isso ela vai viver frustrada. Então, isso é degradante. Não pode acontecer isso, né? Vamos falar o que é verdade. Ela vai viver frustrada. Comparar, pelo amor de Deus. Então, assim, toda idade tem a sua beleza. Toda idade. Você perde ali um pouco do seu físico e de algumas capacidades, mas você também ganha outras, né? Então, o primeiro ponto é esse equilíbrio. Como eu me vejo, né? Como eu estou. Segundo, às vezes a pessoa passou a morar sozinha. Então já tem falta da companhia, de conversar. Aí faz o quê? Vai lá na trainer, se inscreve para aumentar o teu vínculo social. Né? Poxa vida. Primeiro, qualquer idade, a atividade física ela vai somar e contribuir, principalmente na terceira idade. Por quê? Questão de dores. As articulações, a medicina até hoje não descobriu por que a gente tem um desgaste ali, né? Então, aquilo promove muita dor. Uhum. Então, imagina uma vida sem dor, que delícia, Nossa, que né? delícia. Então, atividade física. Reserva de densidade óssea. Então, principalmente mulheres depois do climatério, que acabam aí perdendo muita massa óssea. Como é que é? A partir dos... Depende, até 30 anos já tem algumas mulheres que têm, por questões genéticas também. Mas a partir dos 35 anos, 1% ao ano. Ou seja, chegar aos 15 anos com 15% menos massa óssea. Quando bate a menopausa, realmente, aquele 1 ano sem menstruar, é 3% ao ano. Então, já pensou? E a hora de fazer reserva é antes de começar o Exatamente. declínio, né? Então, quem sustenta o músculo é o osso. Quanto mais forte teu músculo, mais forte teu osso. Traciona o tendão, que traciona o osso e vamos que vamos. Equilíbrio. Então, uma pessoa ela tem menos chance de queda que idoso. Às vezes, né? Quantas vezes a gente não escuta, caiu, quebrou o fêmur. Então, além da reserva de densidade óssea, o equilíbrio, a autopercepção, a imagem que a pessoa tem de si própria, né? A independência, tomar um banho sozinha, sentar, então, levantar. Está aqui como sensação de inutilidade, né? Dependência. Não só da questão da dependência motora, mas também, às vezes, financeira ou de contribuir com a sociedade de certa forma. Então, assim, a pessoa fala, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Ou então... fez algum período de escolhas erradas durante a vida e chega numa velhice muito frustrado, porque, poxa, eu desperdicei meu tempo,
né? Então é uma série de questões. Por isso que dentro da psiquiatria não tem uma receita ali pronta. A receita é da experiência do médico, é igual a receita de cada um, né? Pela experiência, pelo momento de vida que aquele indivíduo está passando. Então, dentro da terceira idade, o exercício físico ele é de suma importância. Legal. Não é para a pessoa chegar lá e ficar com tônus, querer sair de lá com um corpo de 20, de 30. Não, é melhorar o equilíbrio, melhorar o sono, melhorar o humor, aumentar o vínculo social, autonomia. Social fundamental. Né? A capacidade de autossuperação mesmo. Eu carregava 10, agora eu estou carregando 20. Percepção de capacidade física, de habilidade até, né? Subir escada, descer, sentar, levantar. Tem um dos artigos que eu pesquisei que eles avaliaram algumas mulheres com sobrepeso e obesidade, tá bom? No mundo hipertensas e diabéticas. Elas entraram num programa de exercício, então eles mediram lá por testes, não vou me lembrar quais são, e mediram o grau de ansiedade e depressão. Elas praticaram o exercício durante 12 semanas ou 3 meses. Não mudou a composição corporal, mas os índices de ansiedade e depressão caíram. Então, independente de qualquer coisa, de foto isolada, a prática do exercício continuado já melhora esses índices, mesmo que essa beleza física não tenha sido percebida. Isso foram mulheres de 50 a 59 anos de idade, já que tem aí um metabolismo muito mais lento, né? Por isso que talvez não tenha aparecido nessas 12 semanas. Uma mudança tão grande assim. Mas o que eu achei legal, assim, que eu achei, na minha opinião, fantástico, é que o exercício trouxe a ela, como eu falei, sono é a primeira semana. É inacreditável como você se recupera bem. E também a frequência é muito importante. Às vezes eu tenho paciente que eu falo assim, tá fazendo atividade física? Tô assim, quanto? 2 vezes. A semana tem 7 dias, porque a pessoa pensa que tem 5, né? Então eu vou 2 de 5. Não, eu falo, você vai 2 de 7. A semana tem 7 dias. Eu costumo dizer que você precisa ganhar, pelo menos 4 de 3, vai. Você não vai perder para a semana, só falta isso também. Vá 4 vezes. Só tem um outro detalhe importante. Para diminuir a ansiedade e a depressão, as atividades leves não são tão boas. As atividades têm que ser de moderada a alta intensidade, tá? Então, infelizmente, eu tenho uma notícia para dar para você que está acostumado a caminhar 30 minutinhos com o seu cachorro. Não vai resolver. Nesse sentido, não. Então, você tem que sair para sua casa. Um dia, se tiver que sair com o seu cachorro, passeia com ele, devolve lá, sai para fazer exercício. Caminhada. Quer fazer só caminhada, porque isso, que aquilo, não tem dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Ela deve ter próximo de 5,5 a 6 km por hora. Aí, é um número, gente, que a gente usa que se chama CIMET. É um equivalente metabólico, que determina a intensidade do exercício, que influencia na sua capacidade cardiorrespiratória, no teu VO2 máximo. Então, se a atividade for leve, ela não melhora, ela não gera adaptações cardiovasculares. Ela não vai diminuir a espessura do teu sangue, ela não vai oferecer uma capacidade cardiorrespiratória elevada, ela não vai diminuir a intensidade não é suficiente para produzir serotonina, dopamina e outros neurotransmissores de sensação de prazer. Então, desculpa, mas essa caminhadinha de 30 minutos... ela não vai resolver a sua vida. Você vai ter que sair para caminhar com maior intensidade. Pegue a sua praça que você costuma caminhar, o caminho que você costuma fazer, põe num GPS, marque o tempo que você levou e descubra quanto a velocidade em quilômetros por hora você faz. À medida que você descobre, você tem que ter lá pelo menos 5,6 a próximos 6 km por hora. Aí você vai se beneficiar pelo exercício. Show, né? Boa sorte. Vamos lá, tem mais coisa aqui do idoso ainda. Fatores de risco, né? Pessoas que são estressadas, estresse crônico, disfunções hormonais, transtornos psiquiátricos correlatos, eu não manjei muito isso, histórico familiar, ansiedade crônica, esse é terrível, dependência de drogas, conflitos conjugais, nossa senhora, que mais? Mudanças bruscas das condições financeiras e desemprego, doença cardiovascular, aí entra externas, neurofagias, entre outros. Caraca, é muita coisa que leva você para a depressão, né? Sim. É muita coisa, gente. Qualquer tipo de dependência mudança traz muita angústia, né? Então essa questão, a pessoa tinha o dinheiro, mas de repente não se preparou para uma aposentadoria, alguma coisa e fica dependente. Nossa, lá no Mogilar, no bairro do Mogilar, durante a pandemia foram 2 suicídios de empresários.
só no bairro do Monte Lar. Por isso que eu sempre digo, a capacidade de adaptação é super importante do indivíduo. É super importante. Nunca usar um lugar da tua vida e depositar tudo ali. É como se a vida fosse uma pizza. Então, uma fatia é o meu trabalho, uma fatia é a minha família, uma fatia é o meu autocuidado, uma fatia são as relações que eu tenho. Agora, se eu pegar essa pizza inteira e todos os 8 pedaços forem para o meu trabalho... Você sua vida, né? Não, foi para o meu trabalho. O dia que eu não puder trabalhar, minha vida acabou. Porque eu depositei tudo ali. Então, eu preciso... Se eu estou excedendo demais em algum lugar, eu estou faltando em outros. Ok. Lógico que em determinados momentos da vida, às vezes... Tem um buraco aí. Não, às vezes você tem um filho, tá na faculdade. Você vai se sacrificar ali um período maior de trabalho porque você tem um propósito, um objetivo, mas é um tempo determinado. Isso daí não está livre demanda. Eu estou indo num fluxo do qual eu não estou percebendo. Ok. Então, isso é muito importante. As dores, né, as doenças crônicas, a dificuldade para poder ter o autocuidado, o banho, se limpar, coisas assim, isso frustra e traz muita angústia para o idoso. Então, se preparar para essa fase chegar. E tem a negação, por exemplo? Autossabotagem. Cara, eu sou idoso, né? Baseado na idade, hoje eu sou idoso. Mas eu não me julgo um idoso, como é que eu vou falar? Eu estou aposentado. Né? Eu não sou mais professor universitário. Eu era professor universitário e empresário, convivi com essas duas situações. Né? Então, eu entendia a minha questão minha como colaborador, como funcionário, empregado, e a minha questão ali como empresário. Eu abandonei uma e estou no outro. Me sinto super bem, as pessoas me perguntam coisas o tempo todo, eu estou trabalhando e tal. Ativo, funcional. Isso é muito louco. Isso aí vem o raio da aposentadoria para aquela pessoa que trabalhou numa empresa, que trabalhou e tal, isso aqui é o convencional. Ele se aposenta. Eu li um artigo dizendo que o peso é grande e li um outro artigo dizendo que isso não é determinante. Né? Ou seja, tudo bem, eu me aposentei, tá, vou fazer o quê? Né? A tendência daquela lista que eu passei, então, sensação de dependência de droga, não. Onde é que está aqui? Mudanças rápidas, né, das condições financeiras, porque veja, eu trabalhava, ganhava, sei lá, 6, 7 mil reais, aposentou, ganhava 3, ganhava metade. Então, é uma pancada na tua cabeça ganhar metade do que você ganhava. E ninguém te pergunta nada, ninguém faz nada. Tem pessoas que relutam, assim, o idoso que reluta muito, ou realmente ele fala, não, você está certa, doutora, eu vou fazer tudo isso que você pediu. Como é que, aí tem que pôr mais medicamento, tem que pôr menos medicamento, como é que funciona? Aí é mais terapia? Idoso é muito mais complicado, porque... Então, por isso que eu estou aqui imaginando. Imagina que ao longo da vida, esse indivíduo, ele já tem uma série de comorbidades. Então, está acima do peso, vem se somando. insone, hipertenso, diabético, tem hipotireoidismo, dislipidemia. Então, tudo que você falou, gente, está aqui nos artigos que eu li. Inacreditável. Você parece que leu os artigos que eu vi. Está tudo aqui. Diabetes, hipertensão, e essas mudanças hormonais. Nossa, você parece que leu todos os artigos, não vou nem comentar. Então, assim, aí imagina que esse indivíduo chegou lá, então ele já é um paciente que tem uma série de medicamentos agregados e eu preciso inserir mais um. Então. Uau. Caraca, e medicamentos que vão trazer efeitos são colaterais. Drogas. E aí todos eles, eu né? evito o quê? Risco de quedas, então eu estou sempre atenta a que tipo de medicamento, porque eu não posso dar um medicamento que o paciente tem vai no dia seguinte... que tem alguns medicamentos antidepressivos que causam essa... Eles são mais sedativos. E que dão uma certa... Você perde um pouco um pouco de vertigem, não sei se é vertigem a palavra certa. Você pode ter vertigem, pode ter náusea, pode ter disfunção gastrointestinal, uma série de efeitos colaterais. Não quero morrer mesmo. Mas desde que você seja orientado, olha, Marcos, eu vou te prescrever determinado medicamento, é comum que você sinta. Então, assim, eu já estou avisando o paciente, né? Eu já estou trazendo para ele uma consciência de que aqueles sintomas podem estar presentes e que eles vão passar. Então, o paciente tem mais segurança para dar continuidade. E, ao mesmo tempo, pode acontecer de, nossa, doutora, isso daqui está incompatível com a vida, esse efeito colateral. Tá. Ok, vamos substituir. Tá. Né? Então, mas eles, assim, com remédio, beleza. Eu acho que o idoso toma bem remédio. Toma. Entre aspas, né? Acho que 25% dos hipertensos do Brasil não sabem nem o que são. Mas, enfim, eles são mais adeptos a isso. Né? Você sabe que eu não sou 100%.
O que acontece, Eu tô Marcos? fazendo uma autocrítica aqui. Às vezes Olha o preço passa a data, eu esqueço de pedir para ela, precisa da consulta, acabou. Eu só mando mensagem para a Érica. Na hora do foguete. Na hora que acabou, um dia, dois, mas não fica tanto tempo assim também, né? Mas Tá assim, melhorando, tá melhorando. mas para mudar o estilo de vida, eles são mais assim, que eu estou falando aqui pro idoso. Mais resistentes? Tá aqui um idoso. Você não quer fazer exercício? Você não quer fazer uma terapia quando for indicado? E aí, como é que faz? Vai ver do remédio? Porque aí entra a questão financeira também, né? De se pagar uma academia. Então, essa questão financeira, eu sempre estou em conflito com os pacientes e tentando trazer uma clareza. Por quê? Nossa, doutora, mas o azeite é muito caro. Eu falo, sim, Vastatina também. Né? Ai, mas é muito caro. Verdade, então, verdade. assim... Essa foi boa. É que nem academia é caro. Tudo bem, academia é caro, mas remédio também é caro. Nossa Senhora. Então, é lógico que eu tô falando de casos aí onde é possível. Não tô falando que a atividade física tá dentro da condição de todo mundo e que todo mundo, através da atividade física, vá curar uma depressão e coisas assim. Isso são para casos leves. Dentro dos casos de depressão, 1/3 das depressões são resistentes a medicamentos. E aí eu tô falando de uma esfera, né? Então, se eu tô falando 1/3 das depressões que não funcionam com medicamentos convencionais, eu tô falando de terapias mais, assim, eletroconvulsoterapia. Mais agressivas mesmo. Psicodélicos. Aí eu tô falando de uma área mais distante. Pesado isso. E aí, então assim, imagina que o indivíduo a vida inteira nunca praticou atividade física, nunca fez nada. Eu vou chegar para ele nos seus 70 anos e vou tentar convencê-lo de que aquilo é bom para ele. Então, assim, é complicado e tem que olhar a individualidade de cada um, né? Que nem 50 anos atrás, por exemplo, qual era o papel do homem ali dentro da família? Estou falando de família, classe média, a maioria da população, tá? Não estou usando os extremos. Okay. Esse homem era o provedor da casa. Provedor total. Essa mulher, a esposa, ela cuidava dos filhos. Então a educação dessas crianças eram diferentes. E aí, estava bem definido, né, Erika? Bem definido. Você tem a sua função, eu tenho a minha, tal, e vamos que vamos. Então, se era bom ou se era ruim, aquele era o papel de cada um. Okay. O homem ia trabalhar, ia trazer o suprimento. Que para nós no reino animal parece muito com isso, né? E a mulher ia fazer aquele papel ali do cuidado do lar e o cuidado das crianças. Aí imagina que esse homem trabalhou uma vida inteira, passou uma linha do tempo, ele aposentou. Essa mulher cuidou dos filhos, criou vínculo, cuidou da casa, tem a vizinha, sabe cozinhar. Sim. Ela tem uma série de talentos ali, né, de habilidades. Quando o homem se aposenta, ele senta no sofá para assistir um futebol ou qualquer coisa e fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Então aí vem a sensação de inutilidade, porque ele já contribuiu ali com o que ele contribuía. Hoje não, hoje a gente vê que nem o seu caso, você cuida do seu filho também, né, dividem a guarda, o que também é super importante, mas legal. A gente tem visto hoje essa mudança de comportamento, porque a mulher também foi pra rua para trabalhar. Sim, a mãe dele trabalha, né? Justo. Então, justo e necessário. Exato, né? E até porque cuidar de uma criança, a demanda é muito grande, física é muito grande, né? A mental. Estamos passando, né, por isso. Sim, né? Sim. Então, ter essa consciência, né, esse equilíbrio e também desse vínculo. A criança precisa da referência do pai, da referência da mãe, né? E eu tive filho mais velho, né? Então, assim, é uma experiência diferente. Agora, não dá para ter um filho mais velho e querer ficar reclamando e se queixando de que não dá para brincar. Entra no papel. Exato. Entra no papel, né? E cumpre o teu papel o melhor que você pode. Tá. Né? Isso é super importante. E esse idoso, ele não sei como explicar. Ele atende aos seus pedidos? Ele vai? Depende. A estimativa de vida... Não vai, tem que aumentar a remédio? A estimativa de vida mudou, né? Aumentou. Então as pessoas estão vivendo por mais tempo. Antes, uma mulher de 50 anos de idade que estava ali na sua menopausa, ela já tinha ali a queda da libido, tudo, e morria ali por volta de 60, 70 anos. Então ela tinha um período curto. Mais que os homens. Hoje, as pessoas estão morrendo com mais de 80. Então ela passa dos 50, estou falando de 30 anos de menopausa. Então, no caso de uma mulher. Tem um artigo aqui, sabe que eles falam? Que se a mulher entrando na menopausa, em torno de 50 e pouquinhos anos, que está vindo até antes, porque você teve a menarca anterior, você tem um ciclo, né?
o seu ciclo dura em média 35 anos, com 40 e poucos anos você já tá na menopausa. E hoje as mulheres estão tendo filho mais tarde. Então tem filho com 40, 45. Eu tive filho com 40. Aí. 45 anos de idade, às vezes tem o filho ali, já entrou na menopausa no ano seguinte. Sequência. Então imagina uma criança amamentou, que está cuidando da criança Que nas doideira. disfunções. Hormonalmente são... É um boom. É uma catarse. Isso, e eles falam aqui que, em média, se continuar assim, se não mexer no comportamento, de novo, se não procurar atendimento médico, quer seja medicamentoso e tratamento psicológico, e não fizer o exercício, a pessoa pode passar um terço da vida dela deprimida com ansiedade, com depressão. Um terço da vida. Eu olho, e hoje eu estava na academia com um amigo de 68, 69 anos, aí nós estávamos lá treinando, tal, não sei o que, a gente estava falando assim, eu falei, então, mas é que, cara, se você olhar para o lado de faixa etária nosso, o quanto as pessoas se degradaram fisicamente e psicologicamente. Porque tudo piorou. Piorou. A alimentação piorou. Porque o remédio mantém você vivo, né? A violência piorou. Sim, sim. Então, assim, o que a gente podia dizer para esse idoso? Que se você esse idoso, o que acontece? Às vezes eu tenho que usar uma gramatura maior de medicação, porque ele por si só, não quer usar outras ferramentas. Nada. Ele tem resistência com a mudança de estilo de vida. Pode, cara. Mulher, você não pode fazer isso. E aceita aquilo, ficar velho, né? Chegar numa terceira idade, ser idoso, é assim mesmo. Então, uma vida apática, sem prazer. E não é assim. Ela pode ser prazerosa. Claro que dentro da sua realidade, das suas condições, da ocasião, do ambiente onde você vive. Né? Fazer o melhor. Você não precisa sair fazendo toda a jornada de quando você tinha 40 anos a menos. Mas, minimamente, o autocuidado, as boas relações, uma boa noite de sono, prazer, as alimentações. Param, básico. Né? Os móveis ficam antigos, as roupas que usam ficam antigos, o corte de cabelo fica antigo. Ele estaciona no tempo, não acompanha. E um dos artigos fala sobre isso, essa questão de achar que interrompeu a vida quando eu me aposento, ou a mulher quando chegou na menopausa. Já cumpri minha vida. Como assim? Se você, sei lá, teve a menopausa com 50, a mulher hoje, em média, está vivendo mais de 80 anos, 84, 85. Lembra da pizza? Vive menos um pouco. Lembra da pizza? Aí imagina que aquela mulher já criou os filhos, já criou todo mundo, e ela acha que o papel dela acabou. Né? E a mesma coisa desse senhor. Então, assim, é sempre olhar a vida em todas as suas esferas, no melhor que pode, fazer o melhor que pode, sempre buscar ajuda médica. Sempre, sempre procurar um serviço qualificado o quanto antes, porque a chance de prognóstico, de bom prognóstico, é maior, porque se eu busco no começo, eu tenho grande chance daquele paciente ter uma alta médica depois de um tempo. Então, assim, sentiu tristeza, sentiu vontade de ficar isolado, sentiu vontade disso, acha que cumpriu a sua vida, tá, cara, tá errado. Não tem, a vida acaba quando você morre, meu Deus. Ter prazer e encontrar o que faz sentido naquele momento de vida. E a ansiedade, o que é, né, o contrário desses sintomas de isolamento, tudo, a ansiedade é inerente do ser humano. Todo ser humano é ansioso. Eu mesmo, para vir para cá, também estava ansiosa. Poxa, e aí, percebi, como é que vai ser? Porque é aquilo, você estava brincando, já tem mais de uma hora que nós estamos conversando. Pois eu estou preocupada que eu tenho paciente daqui a pouco, às 16. Vou chegar atrasada. Tá. Então, a ansiedade, ela é inerente do ser humano. Todo ser humano é ansioso porque tem medo do desconhecido agora. Isso é um sinal de alerta que eu estou me preparando para algo novo. Agora, a partir do momento que eu começo a paralisar, minha ansiedade é tão grande que eu não entro na sala, que eu não cumpro aquilo que eu desejo, né? Que é estar aqui, eu fui convidada, ok, eu vou. Mas eu tô tão ansiosa, né? Que eu não vou. E isso já está me trazendo prejuízo. Então, eu começo a ter prejuízos em cima da minha ansiedade. Eu não vou porque eu tenho medo do julgamento. Aí precisa ser tratado. Perfeito. Então, quanto antes você puder, e assim, estar atento às pessoas que estão à sua volta. Às vezes uma conversa... As pessoas, a família também é muito importante estar ali observando isso no idoso, né? Não, e todo mundo, não é só o idoso. Social, né? A pessoa que está trabalhando. O amigo mesmo ali. Olhar minimamente e falar. Às vezes um funcionário que está lá e está passando por algum momento, que está precisando de uma ajuda na saúde mental, e dentro do contexto todo, eu estava falando da revolução industrial,
Se o mundo hoje está mais doente, eu preciso entender, de repente, que um funcionário meu precisa sair ali 1 hora mais cedo para ir cuidar, fazer a sua consulta. Então tá de olho nisso, o mundo tá mudando. Sim. As relações precisam mudar. E mudaram muito rápido, né? Sim, Erika? muito rápido. Essa mudança muito rápida, para gente que vem, eu estou falando da minha faixa etária, para gente que vem, conviveu aquela família, como você falou, sentado na mesa para comer, onde os pais determinavam até que era o meu limite de vida e tal, não sei o quê, e era mais, né, era mais rigoroso, contundente, mais rigoroso, isso. Então, assim, a gente sabe esse limite. Mas a gente tem que aproveitar o que tem de bom dessas épocas. Não é porque aquilo era um padrão, né? A gente não precisa ter essa rigidez, mas que nem eu tô falando, esse vínculo familiar é muito importante. Mas isso em todas as faixas etárias. Todas. Né? Todas. Então, assim, a gente poder se ajudar, porque pro depressivo, pro ansioso, é difícil aceitar um feedback negativo, muitas vezes, que vem, né? A gente tem uma relutância, não é isso? Por quê? Porque se eu me comportar dessa forma, eu sou um fracassado, eu não dei certo. Você vai se isolando, né? Você nega, cada negação você vai se afastando, não é isso? Mas aí, onde vem, assim, a informação é a nossa maior ferramenta. Exato. E às vezes a gente reconhece num amigo, ó, você não tá legal chegar num lugar privado. Eu tenho percebido que você não tá legal, antes você era assim, assim, assim. Vamos lá. Levar, acompanhar, se propor a acompanhar numa consulta, muitas vezes a pessoa por si só não vai. Não vai. Eu passei por isso, hein? Lugares que eu sempre gostei de bar, banda ao vivo, essas coisas. Passei uma época que eu falei, cara, eu não vou. Eu cheguei aí num bar aqui em Mogi noturno, eu entrei pela porta, eu dei uma volta no bar e saí. Eu me forcei aí porque eu achava que eu tinha aqui, que eu gostava daquilo. Voltei para casa pior do que quando eu saí. Sim, frustrado. Frustrado, piorou. Nossa, olha que ponto eu cheguei, eu não consegui entrar. Não, eu entrei. Eu entrei, dei uma volta dentro do bar e saí. Né? Minha faixa etária já era outra, eu não combinei nada com ninguém. Pô, eu tinha que ter ligado para alguém, eu tinha combinado com alguém, eu não podia ir sozinho lá. Não, você poderia sim, mas aquilo sendo confortável para você. Só que aí eu fiquei muito exposto, sim. Entendeu? Exposto assim, se eu tivesse com alguém do meu lado, eu ia encostar no bar com aquela pessoa e aí depois eu fiz. Se sentiu não pertencente do local. Exatamente. Então, mas enfim. Gente, ó, vamos fazer o seguinte, eu sempre peço, Erika, até antes de agradecer você, que você fale 3 coisas que você acha que são legais, ou frases, sua experiência de vida, para essas pessoas que nos ouviram esse tempo todo aqui, né? Porque não é fácil, a gente sempre tem como noção, hoje meu podcast é no carro, com o celular no meio da perna, ou então põe no som do carro, ou eu estou em casa fazendo minha comida, tomando meu banho, eu ponho e fico ouvindo. Que seriam 3 mensagens que você podia dizer aqui para a galera na câmera, que você fala que, pô, eu posso ajudar alguma coisa, fora tudo que você já ajudou, tá bom? Primeiro, imagina, é um prazer, eu amo me comunicar com as pessoas, eu amo gente, isso é perceptível. Qualquer gente, amo o meu trabalho, e assim, primeiro lugar de tudo, deixa o julgamento, não importa, porque reconhecer coisas boas, né? Eu sou legal, eu sou empático, eu sou generoso, isso qualquer um, isso é tranquilo. Agora, eu sou ciumento, eu sou invejoso, eu tô triste, eu tô isolado. Reconhecer isso traz dor, vergonha, auto-julgamento. Então, assim, primeiro de tudo, larga o julgamento. Eu vou me propor a ser honesto com o que eu tô sentindo. Isso já é um bom caminho. Show de bola. Tá, então assim, deixa vir e vá buscar ajuda. Ajuda de forma precoce, com um profissional qualificado. Se de repente não tem condições aí de estar passando por um profissional nesse momento, pega uma pessoa de confiança, troca essa ideia, conversa, abre isso para que isso possa ser mais tocado e mais fácil. Adapte-se à sua vida nesse momento, seja financeira, seja conjugal, seja social, profissional. Aceita o momento que está passando, né, para que você possa ter um poder de escolha, que as suas escolhas sejam mais assertivas. Pratique atividade física, tá? O maior aliado da saúde, não só da saúde mental, né, mas da nossa saúde global. Precisar falar comigo. E quero deixar um recado, né, caso você esteja assistindo, nos ouvindo. Eu estou ali localizada na Vila Oliveira, na Avenida Laurinda Cardoso Melo Freire, número 477. Como é o nome lá? É na Clínica da Família. Clínica da Família. Meu consultório é lá.
É sempre um prazer poder receber quem está chegando, dar alta para quem está saindo. Eu sou uma grande entusiasta da alta também, Que delícia. porque é uma sensação ali de um trabalho bilateral, tanto meu quanto do paciente, de se comprometer com o tratamento. Então, do mesmo jeito que o paciente chega, que eu sou muito curiosa, eu quero entender, eu também tenho muito prazer em dar alta. Então é isso, Marcos. Você quer deixar um contato, muito rede obrigada. social, alguma coisa? Eu vou deixar meu telefone. Tá. É 11 94909 0272. De novo. É de 94909 0272. Sou eu quem faço os agendamentos, a conversa direto comigo pelo WhatsApp, fica à vontade, vai ser um prazer. E eu agradeço muito a oportunidade. Deus me pague. E eu que agradeço. Muito obrigado. Foi sensacional, como eu tinha certeza que seria. Gente, ela fica assim, ansiedade. Falei, relaxa, vai dar certo. Todo mundo que senta aqui é a mesma coisa. É óbvio, né? Não, foi muito gostoso. Porque falar de... Eu falei assim, vamos falar de coisas que é o seu conhecimento, né? Eu acho que ficou claro para vocês que assistiram. E se vocês tiverem alguém que queiram que sente aqui junto conosco, ou escolher um profissional que vocês acham que pode ajudá-los, ou por alguma carência que você tenha, ou alguém que você conhece, que dizer, gente, nós estamos aqui, o intuito do podcast Mestre Pudo não é falar de mim, do Mestre Pudo, é falar das coisas que mudariam sua vida, ou mudam sua vida de forma significativa. A gente só quer melhorar a vida de vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência, por nos ouvir desde o início. Pelo amor de Deus, curte. E, se possível, nos sigam, por favor. Tá? Isso é muito importante para dar relevância ao nosso trabalho. Sim. Não é fácil. As pessoas, grande coisa, senta lá. Não, está perdendo o atendimento. A gente precisa de tempo, eu preciso estudar para vir aqui. Toda vez que eu convido um profissional, eu tenho que estudar sobre o assunto. Quem sou eu? Eu sou o cara da ansiedade, eu sou o cara da depressão, eu tenho que estudar sobre exercício e tal, então eu tento correlacionar. Entendam que não é tão simples quanto parece sentar aqui, tá? Tem custo de tempo, tem custo de investimento, tem custo de tudo. Então, por favor, curte a gente, segue o nosso canal, indica para os seus amigos ou para os seus inimigos, não importa. O importante é que a gente tem que ir para frente, sim ou não? Se o seu inimigo está depressivo e aí o seu inimigo está muito fragilizado, passa para ele, aí ele fica mais forte, vocês brigam melhor, tá bom? Um beijo, forte abraço. Até mais. Tchau.